Graças e paz, boa noite. Estamos no ar, iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse programa. Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, hoje no programa, nesse nosso bate-papo, nós vamos tratar sobre a ceia do Senhor. Pastor, qual é a importância da Santa Ceia para a Igreja de Cristo? Graças a Paz, Douglas, a você que está nos acompanhando de casa, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Pois bem, lá em Mateus capítulo 26, verso 26 em diante, o próprio Cristo, após celebrar a Páscoa, ele diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém. A ceia do Senhor, ela não é uma invenção da igreja, nem muito menos uma invenção da Reforma Protestante. A ceia do Senhor, ela é, a Santa Ceia, melhor dizendo, ela é instituída pelo próprio Cristo. E a ceia, ela é instituída em substituição da Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12, o povo de Deus, quando estava ainda preso no Egito, logo após as 9 pragas ocorrerem, recebem a ordenança de celebrarem a Páscoa, onde eles deveriam matar um cordeiro, não deveriam quebrar os seus ossos, mas deveriam assá-lo em brasa, e deveriam comer o cordeiro acompanhado de ervas amargas e de pão asmo, ou de pães asmos, que era o pão sem fermento. Logo após eles comerem desse cordeiro, eles deveriam se abrigar em suas casas, e o sangue daquele cordeiro deveriam passar nos umbrais das portas para simbolizar que naquela casa, entre aquela família, haviam pessoas tementes a Deus que cumpriram a ordenança que Deus estabeleceu. É quando então vem a 10ª praga, matando os primogênitos, que alcança todas as famílias, com exceção das famílias do povo de Deus. As casas que estavam com as portas pintadas de sangue, com os umbrais pintados de sangue, não foram afetadas, não houve mortandade dentro dessas casas. Pois bem, durante muito tempo, durante toda a caminhada no deserto, durante toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, essa ceia, ou melhor dizendo, essa Páscoa instituída pelo Senhor foi celebrada. E havia um propósito. O propósito era, façam isso para vocês ensinarem aos seus filhos. E quando os filhos de vocês perguntarem o que é isso, digam a eles, esse evento marca a libertação de Deus para a nossa vida. Pois assim foi feito durante todo o período do Antigo Testamento. No ministério de Cristo não foi diferente. Ele celebrou a Páscoa porque ele cumpriu cabalmente a lei e toda a cerimônia do Antigo Testamento, sendo que ele era o cumprimento de todas as profecias, de todas as promessas, de todos os tipos e analogias que nós encontramos no Antigo Testamento. E após ele então celebrar a última Páscoa com seus discípulos, ele diz, de agora em diante vocês farão assim. A partir de agora, vocês tomarão cálice, vocês beberão dele, vocês comerão esse pão, e vocês vão fazer isso até que eu volte, para que então nós venhamos fazer de novo, para que eu possa beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui você tem uma clara transição do Antigo Testamento na celebração da Páscoa para o Novo Testamento com a celebração da ceia do Senhor, e agora Cristo instituindo isso para a vida da igreja, de modo que a Santa Ceia e o batismo são 2 sacramentos instituídos por Cristo Jesus. E na ceia nós temos algo muito importante, que é simbolizado, que é representado, que é tipificado nela. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, simbolizado pelo vinho, e o seu corpo, que foi pendurado em um madeiro, que foi rasgado por chicotadas, e ali é o símbolo máximo, a expressão maior do amor dele para conosco. De modo que Jesus agora ordena que toda a sua igreja, até que ele venha, celebre a ceia
Primeiro, para relembrar o seu sacrifício. Segundo, para fortalecer sua fé. Mas terceiro, também para aguardar com expectativa e esperança o seu retorno, para que então possamos desfrutar da Santa Ceia Celestial. Por isso que eu falo sempre aqui na igreja que todas as vezes que nós celebramos a Ceia do Senhor, nós olhamos para trás, para o que Cristo fez, olhamos para o momento que Ele tem feito por nós, a graça dele que é derramada sobre nós, mas sobretudo olhamos para o futuro. Cada ceia que nós participamos é um anúncio da morte, da ressurreição, mas sobretudo que Jesus vai voltar. Então, a ceia é de suma importância na vida da igreja. Por causa disso, então, a Santa Ceia, além de ser um sacramento, é também um meio de graça. É a maneira que Deus comunica a nós o seu favor, a sua bondade. É pela Santa Ceia, é através do sacramento da Santa Ceia, que nós temos a nossa fé renovada, que nós temos a nossa comunhão com os nossos irmãos renovados. É quando nós, ao levantarmos o cálice do Senhor e ao bebermos dele, nós lembramos que foi por preço de sangue que todos nós fomos perdoados, fomos limpos, fomos sarados e fomos salvos. Todos nós somos balizados por esse sangue. E isso é um dos mais importantes eventos na vida da igreja. Nenhum crente deveria perder a Santa Ceia, nenhum crente deveria deixar de lado esse momento tão importante, tão salutar para a vida cristã, que é a celebração da Ceia do Senhor. Então, a ceia ela é de suma importância. Nós precisamos zelar por ela, nós precisamos participar todas as vezes que nos for possível participarmos dessa ceia e precisamos valorizá-la, porque de fato ela não foi instituída por homens, mas foi instituída pelo Senhor. Amém, pastor. Sobre essa importância da Santa Ceia, como é que a gente deve se preparar, pastor, para não tomar ceia de forma indigna, né? Discernir, né? O apóstolo Paulo fala sobre o discernimento do corpo de Cristo. Então, qual a importância da nossa preparação para participar da ceia do Senhor? Em Mateus 26, Jesus institui a ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo relembra a instituição dessa ceia e alerta-nos para o cuidado que nós devemos ter com ela. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 27, o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz então no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Todas as vezes que nós vamos participar da ceia, nós devemos lembrar que esse não é um evento qualquer. Não se trata de apenas uma cerimônia religiosa, mas é a cerimônia que foi instituída por Cristo, de maneira que é uma instituição séria, estabelecida biblicamente desde o Antigo Testamento, através da Páscoa, é substituída agora no Novo Testamento pela Santa Ceia, e que deve ser encarada com muita seriedade. Embora nós não creamos na transubstanciação, que é o que a Igreja Católica crê, de que quando você toma o cálice, aquele cálice se transforma em sangue, e quando você come o pão, aquele pão se transforma em corpo na sua boca, nós não cremos nisso. Nós sabemos que Cristo está presente na igreja. Então, fisicamente, os elementos não são transformados, eles são apenas simbólicos. Façam isso em memória de mim, um memorial. Mas, ao mesmo tempo que é uma memória, nós sabemos que Jesus está presente em nosso meio. A sua presença entre nós, ela é uma realidade. Então, nós lembramos, é um memorial, mas é também um momento que a gente celebra com reverência. Porque, embora o pão não seja corpo, literalmente, o suco de uva integral não seja sangue, literalmente, mas simboliza Cristo. E Cristo está em nosso meio, Ele está entre nós. A igreja, quando se reúne para adorar o Senhor, Ele se faz presente, Ele recebe a nossa adoração, Ele está aqui entre nós, está vivo, atuando, operando na vida da igreja. De modo que nós devemos fazer isso com muita seriedade. Por causa disso, devemos nos preparar para esse momento também. Então, amanhã, por exemplo, né, a nossa última Santa Ceia do ano aqui na Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Fica até o nosso convite para que você que esteja nos acompanhando venha participar conosco amanhã da última Santa Ceia desse ano. Como é que nós devemos nos preparar? Com espírito de oração, com leitura da palavra, com coração disposto e desejoso a ouvir e receber a palavra do Senhor, mas também a participar desse momento tão nobre para a vida da igreja, que é o momento que a gente relembra o sacrifício de Cristo, que a gente aspira o seu retorno e reafirma a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Por isso que é triste
quando nós não podemos participar da ceia ou quando nós somos impedidos de participar dela por alguma disciplina, por exemplo, que nos afaste da comunhão do Senhor. Isso deve nos lembrar da seriedade da ceia do Senhor e da necessidade de nós nos prepararmos. Nós devemos almejar a ceia do Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, devemos almejar ao Senhor, o seu santo dia, a guarda do seu santo dia, mas também almejarmos o momento em que nós nos reunimos para celebrar a sua ceia, a santa ceia, no dia do Senhor. É um momento de suma importância na vida da igreja. Nenhum crente deveria faltar por motivo alheio, por motivo que é muitas vezes supérfluo, motivos que muitas vezes é superáveis, razões que às vezes são simples de se tratar. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas faltam por qualquer motivo, porque desconsideram a seriedade da ceia do Senhor. Amém, pastor. Então, estamos assim encerrando mais um programa, a Mensagem da Cruz. E desde já eu queria convidar você que está nos acompanhando a fazer parte das nossas programações. Então, que Deus abençoe a sua vida. Nesse instante, eu convido o pastor William Rafael para que assim possa estar encerrando o programa e fazer uma oração por todos nós. Amém. Vamos orar então. Fica aqui o meu convite mais uma vez para você participar conosco amanhã do nosso culto de Santa Ceia, às 18h30, aqui em nossa igreja. Sua presença será uma alegria em nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, te agradecemos pela tua santa instrução e pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Dá-nos, Senhor, desejo, anelo de participarmos, ó Deus, com alegria da tua ceia, desse momento tão ímpar na vida da tua igreja. Abençoa o teu povo. Derrama, ó Deus, de tua graça sobre cada família, sobre cada um que está nos acompanhando, seja na rádio, seja no YouTube, onde estiverem, ó Deus, acompanhando esta programação dessa hora, que o Senhor os abençoe e os edifique. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.